Cumprimento a todos com a paz de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o professor José Edmilson Júnior, da Assembleia de Deus em Vila Gomes. Estamos aqui para gravar esse subsídio, a lição de número 12, que será ministrada aí no dia 23 de junho de 2024, se Deus assim permitir, cujo tema é a bendita esperança, a marca do cristão. A bendita esperança, a marca do cristão. Quando olhamos para esse tema e essa imagem ilustrativa que é extraordinária, ficou muito bem feita, nós lembramos de que essa esperança ela faz toda a diferença na nossa vida. Nós muitas das vezes nos acostumamos a viver dentro desse âmbito, dessa perspectiva na qual nós cremos no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós entregamos nossa vida a Ele como nosso único e suficiente Salvador. Nós temos esta esperança maravilhosa de morar com Ele nas mansões celestiais, e isso alimenta a nossa vida e nos dá constantemente mais força, mais energia para que possamos seguir adiante, mesmo diante de todas as intempéries, de todas as dificuldades. Nós vamos vencendo obstáculos e assim se aproximando cada vez mais do grande dia em que nós estaremos juntamente com o Senhor na glória. Então, viver de acordo com essa perspectiva de esperança faz completamente toda a diferença na vida de qualquer homem ou mulher, ok? Porque você vive a sua vida aqui de uma forma mais corajosa, mais disposta, mais animada, enfrentando, mesmo que seja períodos de grande tormento, períodos de tristeza, de trevas, mas você vê a luz que está diante de você. Você olha para o horizonte e sabe que o sol da justiça vai brilhar sobre a sua vida. Com mais ou menos tempo, quer demore, quer não demore tanto, mas você vê a luz se aproximando, você vê a luz chegando, os raios de sol chegando até você, iluminando todo o seu ambiente, tirando você das trevas. Essa é a perspectiva de esperança. Então, aqueles que vivem na perspectiva de esperança conseguem passar muito bem pelos períodos de tribulação, pelos períodos de prova. Agora, tente imaginar a sua vida sem essa esperança. Tente imaginar a sua existência sem essa garantia da salvação na pessoa bendita de Cristo Jesus. Pense numa vida sem sentido. E aí você olha, por exemplo, para os filósofos existencialistas que começaram a surgir no contexto pós-Segunda Guerra Mundial, em que houve certamente grandes abalos psicológicos para toda a sociedade, principalmente europeia, e decorrente disso surgem muitas expressões de pensamento desesperadoras, o niilismo de Nietzsche, o existencialismo, tá certo? Abraçado aí por alguns pensadores como Sartre, Foucault, se não me engano. Então surge aí Schopenhauer, alguns pensadores que expressam esta forma de visão de mundo, que para algumas pessoas pode parecer uma espécie de um amadurecimento do pensamento humano, se emancipando de algumas formas de pensamento tidas por eles como retrógradas, como aquilo que respeita e que agrega a si a fé, o sobrenatural, a crença em Deus. Então, aqueles que se opõem a isso entendem ser isso arcaico, primitivo, infantil, e entendem que essa forma de pensamento é sim uma evolução para o ser humano. Aí você vê alguns expoentes importantes, como por exemplo o psicanalista Freud, ok? Então, eles expressam essa forma, essa visão de mundo como sendo uma espécie de uma emancipação, um desenvolvimento. Mas quando você olha o cerne dessa forma de pensar, dessa estrutura filosófica, vemos vazio. O vazio é o desespero, simplesmente a perda total, o fracasso total de qualquer tipo de propósito, de qualquer tipo de esperança. Então, viver essa vida sem a esperança, sem a certeza de um Deus todo-poderoso, de um Deus verdadeiro, que está sentado no trono, que rege sobre todas as coisas e que está presente
ele é imanente, mas ele também é transcendente. Ele está sentado no trono, mas ele também está presente aqui entre nós. Viver ausente disso é de fato viver de forma desesperadora e viver de forma banal, uma vida que não faz sentido, porque é uma vida que não tem esperança, ok? Uma vida que simplesmente contempla o momento, mas esse momento sem qualquer tipo de desdobramento para o posterior. Uma pessoa que está solta no espaço, no tempo e que não tem, tá certo, nenhum tipo de porvir. Ela apenas vive aquele momento como se fosse algo ao acaso, tá certo? Como se fosse algo randômico, sem nenhum tipo de propósito, sem nenhum tipo de orientação, de direção, e que é aleatório. Então a vida das pessoas que não têm esperança é uma vida aleatória, ok? Eles não têm essa conexão maior que os une a algo que é muito maior do que eles mesmos, algo que é atemporal, tá certo? Que o seu tempo de vida diminuto não consegue expressar, mas que devido à sua fé ser viva e sobrenatural, ela o une a isso que é maior do que ela mesma, que é anterior e que permanecerá eternamente e que absorverá ela nesse existir, de modo que mesmo que a sua vida seja limitada, curta, passageira, frágil, mas ele entende que ele faz parte de algo muito maior, que é sermos corpo de Cristo. Cristo é eterno, Cristo é Deus, Cristo criou todas as coisas, por meio dele tudo foi feito, e sem ele nada que foi feito se fez. E assim pertencer a Cristo é pertencer a algo maior do que a si mesmo. E aí você está integrado a ele, então você pertence a ele, e você pertence a ele, você é eterno junto com ele. Você existiu para sempre? Não, mas ele existiu e você está integrado a ele, então você existe juntamente com ele. Então, a importância de Cristo atribui a você importância, no sentido de que você está em Cristo. Cristo é importante, você é importante em Cristo. Você faz parte dele. Você vive por ele, como Paulo fala, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Você sente a presença dele, você expressa Cristo por meio da sua forma de viver. E assim, vivendo em Cristo, Cristo é aquele que garante para você a divina esperança de ressurreição e vida eterna. E assim a sua vida não tem apenas 50, 70, 90, 100, 110 anos. Você viverá eternamente com Cristo, porque enquanto Cristo viver, você viverá juntamente com ele. Se ele morreu, ele ressuscitou e ele é primícia dentre os que dormem, como disse o apóstolo Paulo, nós também com ele ressuscitaremos. Como João disse, ainda não é manifestado aquilo que nós somos, mas nós, quando Cristo se manifestar, nós também nos manifestaremos juntamente com ele. Assim nós vivemos essa maravilhosa esperança. Essa esperança, essa marca do cristão, que é pertencer a Cristo, pertencer a algo que é muito maior do que ele mesmo. É extraordinário, é maravilhoso, né? Pensamos acerca disso. E essa lição com certeza vai nos propor uma reflexão muito importante em relação a esses temas que são fundamentais, em relação a esses temas que são interessantíssimos, tá certo? Que vem alimentar, vem sustentar a nossa fé. Texto áureo nos diz: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, conforme carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 13, ele deixa muito clara, expressa de uma forma muito nítida essa bem-aventurada esperança que o alimenta. Então, os tempos são difíceis, são trabalhosos, são arriscados, a sua vida está sob risco, sob perigo, pode vir a ser eliminada em qualquer momento, mas ele não está sustentado nisso como uma pessoa ligada ao hedonismo, tá certo? Cujo grande propósito, grande sentido da vida é o prazer. Então, se ele encontra prazer, a sua existência está justificada a partir daí. Se o prazer acabou, acabou também o sentido de existir, o sentido de ser.
A sua vida não está fundamentada sobre esse tipo de fundamento em areia, mas está fundamentada sobre a rocha, e a rocha é a esperança que ele tem em Cristo, aquele que venceu o mundo e aquele que garante a nossa vitória. Então ele espera pelo aparecimento do Cristo em glória, e ele pela fé crê, como diz lá na carta aos Hebreus, a fé é o fim e fundamento das coisas que se esperam. Não está presente ainda a nós, é futuro, é escato, mas já está sendo vivenciado, já está sendo crido, já está sendo sentido, porque a fé nos dá esse poder, como os olhos de ver, como a língua de sentir o gosto, né, o paladar, os ouvidos, tá certo? A audição, o nariz, o olfato, a pele, o tato, ok? E a fé é o crer. Então a fé é um sentido do corpo espiritual, que nos põe em contato com essa realidade que ainda não está presente, mas que já pode ser sentida e crida. Então, o aparecimento do Cristo em glória já apareceu? Ainda não, mas aparecerá. Eu creio nisso. A minha fé me põe em contato direto com essa tão bendita esperança. Então Paulo prega, Paulo ora, Paulo evangeliza, Paulo é perseguido, é espancado, é preso, é solto, é ofendido, é caluniado, é honrado, e ele segue firme na sua caminhada cristã porque ele crê na bendita esperança do aparecimento do Cristo em glória. E quando Cristo se manifestar, todos verão, e ele também participará deste grande e glorioso dia, quando Cristo se manifestar em glória, a sua igreja juntamente com ele. Ambos vierem à terra, haverá o Armagedon, haverá o estabelecimento do milênio, e a igreja reinará juntamente com Cristo nessa terra. O aparecimento do Cristo em glória. Então Paulo vislumbra esse grande momento, e em função dessa bendita esperança vale a pena prosseguir, apesar de tudo. A verdade prática. A esperança cristã é a âncora que mantém a alma do crente firme diante dos dissabores na nossa jornada de fé, porque, olhando na perspectiva comum, em muitas ocasiões ser cristão não vale a pena. Por que eu estou dizendo isso com toda essa franqueza? Porque se você olha da perspectiva, vamos dizer, econômica, da perspectiva do network, tá certo? Do contato com muitas pessoas importantes, da perspectiva, vamos colocar, intelectual, talvez, você vai ver que o cristianismo não te dá o retorno que muitos outros contextos poderiam dar. Então, a galera tem dinheiro, vai ser maçom, ou a galera que é muito network vai participar de importantes eventos, tá certo? Onde bebida, licenciosidade liberada, e aí faz contato com muitas pessoas, acaba sendo colocado numa posição importante, e por aí vai. Agora, o cristianismo, tá certo? A chamada para a fé coloca você em contato com pessoas simples, pessoas modestas, pessoas humildes, pessoas necessitadas, pessoas a quem você terá que atender nas suas necessidades, e quando você enfim necessitar, também espere encontrar nelas essa ajuda. Nem sempre encontra, mas nem por isso você deixa de prestar ajuda, porque você não faz baseado na reciprocidade das pessoas, e sim baseado no Cristo que chamou você, que lhe perdoou, então você perdoa, que lhe abençoou, então você abençoa. Você não abençoa a pessoa esperando dela um retorno, mas você abençoa porque você é abençoado, e você é abençoado por Cristo Jesus. Então você é uma fonte que jorra para a vida eterna. Então, quem alimenta você não são as situações ao seu redor, mas sim o Cristo com quem você está em contato. É Ele que é a sua fonte e que garante que você permaneça nessa mesma ação. Então, mesmo com os dissabores da fé, tá certo? Com as situações contrárias que são vivenciadas, o crente não para, o crente permanece, o crente continua, o crente prossegue, ok? Ele está fundamentado em Cristo. Então a sua âncora, seu barco está bem firmado, está bem estruturado, ok? Na pessoa bendita de Cristo Jesus. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa força, por isso que nós prosseguimos.
Romanos 8, 18 ao 25, a leitura bíblica em classe que nos diz: porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Veja, a fé cristã requer maturidade para ser vivida. Esse é o risco de muitos contextos aí que não priorizam a palavra de Deus, que não priorizam uma experiência verdadeira, uma experiência real, mas que apenas estabelece um ambiente de barganha, um ambiente de troca ou até um ambiente de ilusão, de enganação. Venha para o cristianismo porque você vai ser feliz, você não vai ter problemas, você vai ser curado em todas as coisas, você vai prosperar, você vai crescer, você vai ser engrandecido, seu nome vai ser proclamado no universo, o Senhor vai te levar nos quatro cantos da terra, você vai prosperar de uma forma extraordinária, e todas aquelas propagandas, todo aquele apelo midiático que é construído em torno da igreja, tá certo? Então a igreja, muitas delas, não todas, ok? Existem igrejas sérias, mas muitas delas apelam para esse tipo de mídia barata, tentando atrair pessoas necessitadas, enganando-as com esse tipo de promessa, ok? E quando você se depara com a verdade do cristianismo, a revelação das Sagradas Escrituras como regra de fé e prática, você se depara com o apóstolo Paulo chamando as pessoas para a realidade, chamando as pessoas para a realidade, chamando as pessoas para uma conscientização. Ele está nos exortando. Ele está dizendo: porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que nos há de ser revelada. O que nos alimenta, o que nos fortalece, não é o fato de, quando adentramos ao cristianismo, termos nossa vida aqui transformada em um mar de rosas, tá? Muitas das vezes a situação não vai melhorar, a doença não vai sair, as situações de dificuldade financeira permanecerão, as brigas, os embates, as perseguições, os desentendimentos seguem, continuam. Só que Paulo diz: olha, pega toda essa porcaria daqui que nos aflige tanto, nos atormenta tanto, nos entristece tanto, nos desanima tanto, nos ofende tanto. Pegue tudo isso, faça um pacote, coloque na balança e compare. Num lado da balança você põe isso, as aflições dessa vida, e na outra você põe o peso da glória que há de vir, e você vai ver que vai de fato pender a balança de uma forma muito fácil para mostrar que a glória que há de ser revelada é muito maior, é muito mais importante, é muito mais relevante do que todas as aflições do tempo presente no qual estamos vivendo. Então esse é o evangelho de adultos, esse é o evangelho de gente amadurecida, de gente que cresceu na vida espiritual, cresceu na vida intelectual. Não é academicismo, mas é inteligência. É você aplicar a sua inteligência à palavra de Deus e permitir que o Espírito Santo de Deus fale com você. E assim você perceber que requer um amadurecimento, tá certo? Requer um desenvolvimento. A fé cristã é fé para adultos, não é uma fé para meninos, para crianças, para pessoas iludidas, tá certo? Mas sim para pessoas conscientes de que o seu Deus é espiritual e que o seu Deus, que é espiritual, ele faz promessas muito genuínas, muito verdadeiras, muito certas, mas que não vão simplesmente excluir você da realidade do tempo presente e das dificuldades que decorrem dele, ok? É uma aflição devido a uma questão climática, devido a uma questão de segurança pública, ou de insegurança pública, na verdade, né? Ou de enfermidades, doenças, pandemias, epidemias. Então existem tantas situações que podem trazer grande aflição para o tempo presente, mas que, se comparadas com a glória que há de vir, são nada. A esperança em Cristo Jesus, a salvação, a vida eterna, a glória que há de vir. Então, isso que é relevante, isso que é importante. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, a grande esperança de quando os filhos de Deus vão se manifestar juntamente com o seu Senhor, juntamente com o seu Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, a coisas efêmeras, passageiras, tolas,
toda essa artificialidade do mundo que nós encontramos hoje, as coisas que são tidas como objetos de alto valor e que na verdade não passam de meros objetos, ok? E as pessoas matam e morrem por eles, ou se sentem orgulhosas por possuí-los, ou sentem que aquilo lhe agrega status porque tem um celular, porque tem um tênis, porque tem um sapato, porque tem um carro. São objetos, são todos objetos, são todos efêmeros e são todos passageiros e não dizem respeito acerca de quem você é, mas apenas acerca daquilo que você tem e que você pode ter de uma forma ilícita ou lícita, mas que não necessariamente dizem respeito a você e a quem você é. Então você tem aí esses objetos com os quais as pessoas se enganam hoje e que são vaidade, são efêmero, tá certo? Não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus, da servidão da corrupção, de se ver servo, de se ver escravizado por essa corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus, essa também esperança da libertação plena e total das nossas próprias vaidades, das nossas próprias limitações, para de fato vivermos, sentirmos e nos comportarmos como filhos de Deus, livres e glorificados juntamente com Ele. Então, é uma projeção para o futuro que é também um alimento para o tempo presente. O tempo presente é ruim e eu sou uma pessoa defeituosa, mas eu prossigo até o dia em que, ao encontrar-me com o Cristo em glória, Ele também me glorificará e me colocará nessa situação na qual viverei com Ele em perfeição. Caminho em busca da perfeição. Esse é o meu paradigma. Então, o paradigma está em Cristo. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. O mundo em que você vive, o mundo em que eu vivo, o mundo em que todos nós vivemos, é um mundo em decomposição. Então é muito estranho quando as pessoas ficam chocadas com o quadro da doença, com o quadro da tragédia, acidentes de carro, de avião, climáticos, tá certo? Sísmicos, e tantas outras coisas que acontecem. As pessoas se veem chocadas. Chocadas com o quê? Qual é a nossa situação? Em que mundo vivemos? É um mundo perfeito? É o paraíso? É o milênio? Que mundo é esse? Que mundo que nós vivemos? Nós vivemos num mundo em decomposição. Então não é porque nós somos filhos e filhas de Deus que nós vamos ser guardados numa redoma de vidro e estarmos isentos de todas as coisas. Nós somos seres humanos. Nós somos pecadores, pecadores dentre pecadores. Apenas a diferença, pecadores redimidos, arrependidos dos seus pecados e comprados para a salvação por meio do sangue de Cristo Jesus, não por mérito meu nem seu, mas por causa da graça. Pela fé nós cremos e pela graça nós recebemos. Então nós participamos dessa nova realidade, dessa bendita esperança. A esperança é a garantia, mas ela nos garante acima até de quaisquer vicissitudes do tempo presente, decorrentes do mundo em que vivemos, mundo este que geme até agora, esperando o quê? Esperando, tá certo? A transformação, esperando a modificação, para que Deus venha e traga, né, essa restauração. Mas o mundo em que vivemos é um mundo em decomposição, é um mundo que desde o pecado está se decompondo. E assim quaisquer tipo de situações que venham trazer aflição e tormento não são estranhos a esse mundo, pertencem de fato a esse mundo e a essa condição mesmo, e essa é a nossa condição. A diferença é que uns vão sofrer sem ter qualquer tipo de esperança de vida eterna e outros não têm esperança, uma esperança maravilhosa de vida eterna com Cristo Jesus. Isso faz toda a diferença. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito,
também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção de nosso corpo, a adoção, a redenção de nosso corpo, ok? Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque se alguém vê, como a esperará? Mas se a esperamos, não a vemos. Com paciência esperamos, não vemos. Você não está vendo? Você não está vendo ainda o Senhor? Você não está vendo ainda esse novo mundo, esse novo céu, essa nova terra? Mas a tua fé, semelhante aos teus olhos que te permitem ver, teus ouvidos que te permitem ouvir, teu olfato que te permite sentir o cheiro, tua língua que permite sentir o paladar, tua pele que permite ter o tato, ok? Sentir o toque. A tua fé te permite crer e esperar firmemente no Senhor pelo grande dia em que Ele de fato nos revelará toda a sua glória e nós estaremos presentes agora nesse novo momento. A esperança, essa é a palavra e esse é o combustível para nós prosseguirmos a nossa caminhada. Esperança. Introdução. Desde quando o crente nasce de novo, ele é convocado a viver uma vida de esperança. Ele nasceu de novo, ele é uma nova criatura, ele não está caminhando para a condenação mais, ele foi comprado por Cristo Jesus, seu sangue purificou de todo pecado, suas obras foram imputadas sobre ele e ele foi colocado em santidade posicional diante de Deus. Santidade esta que progressivamente deve ser trabalhada por ele na sua vida, fazendo suas recusas e resistindo ao mal. Mas ele já é colocado diante de Deus, ele já tem todo o prazer, todo o gosto da vida eterna, já está nele. Então, diante disso, ele vive uma nova vida. Nesse sentido, a esperança cristã tem o seu fundamento na ressurreição do Senhor Jesus. 1 de Pedro 1, 3 e 21, Paulo disse: se ele não ressuscitou, então é vã a vossa fé e permaneceis nos vossos pecados. É doutrina fundamental a ressurreição de Cristo Jesus. É uma obra poderosa de Deus que move a igreja de Cristo a trabalhar pela causa do seu reino. Assim, a lição dessa semana tem o propósito de expor o ensino da esperança cristã, o que ele é, tá certo? O ensino da esperança cristã e quanto ele é importante em nossa jornada para o céu. Importantíssimo, imprescindíssimo, uma condição sine qua non, sem a qual não, tá certo? Uma condição que não tem como ser preterida, não tem como ser ignorada. A esperança. Ou você tem esperança de vida eterna, não está valendo a pena o seu cristianismo. Para que ser cristão e não ter certeza de salvação? Em que isso lhe valeria a pena? Se privar de tantas coisas que são prazerosas à carne, porque você pretende agradar ao seu Senhor, e o seu Senhor que ordenou e criou todas as coisas para a sua glória, e as coisas que são distorcidas pela concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, que tomam a criação de Deus de forma desenfreada e desordenada e as distorce e as usa de forma ofensiva contra o próprio Deus. Então nós aceitamos a Cristo, nós passamos a viver de acordo com a vontade do nosso Senhor e Salvador e utilizar-se desse mundo para a glória de Deus. E tudo isso fazemos porque pretendemos agradar o Senhor, estar na sua presença e ter o nosso nome sim no livro da vida. Então, uma vez que o Senhor realizou isso por nós, nós por outro lado, como demonstração de que Cristo vive em nós, nós vivemos essa nova maneira de viver. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, como já citei o apóstolo Paulo. Então é um sintoma, não é uma barganha, não é uma troca, porque não há nada que você pudesse dar em troca. Não há como você poder comprar a salvação. A salvação foi comprada por Cristo Jesus na cruz do Calvário. E a salvação imputada a você por graça divina vai gerar em você uma nova vida. Você será uma nova criatura e terá uma nova forma de viver. Então é sintoma. É sintoma de que você é uma nova criatura. Você tem esperança de vida eterna
ok? Certeza de salvação em Cristo Jesus, e você vive uma nova vida, você frutifica e vive de uma forma completamente diferente. Para onde aponta a esperança do cristão? A esperança do cristão, de acordo com o Novo Testamento, a esperança, entre aspas, é uma expectativa favorável e confiante que se fundamenta ao que não se vê ao futuro, que se fundamenta ao que não se vê ao futuro. Romanos 8, 24 e 25. Nesse caso, ela pode antecipar aquilo que é bom. Tito 1, 2, 1 de Pedro 1, 21. Por acaso o apóstolo Paulo escreve que a esperança do cristão foi estabelecida por meio de Cristo. A esperança da glória, olha que coisa extraordinária. A esperança da glória. E a esperança nossa, Colossenses 1, 27 e 1 de Timóteo 1 e 1. Portanto, do ponto de vista bíblico, podemos dizer que a esperança é a confiança no cumprimento de uma grande expectativa. Só pode ter essa certeza desse cumprimento quem tem envolvimento. Se você tem um envolvimento com uma pessoa íntimo, pai, mãe, filho, irmão, amigo íntimo, você tem um envolvimento íntimo com aquela pessoa de modo que você entende que você a conhece, tá certo? Então você tem intimidade com ela, vocês trocam segredos, ok? Vocês têm comunhão. Uma vez que você tem confiança. Não ter confiança é um sinal de que não tem comunhão. É um sinal de que você não está em comunhão com Cristo. Você não está vivendo com Ele, porque a sua esperança está abalada. Se você se aproximar de Cristo, a sua esperança automaticamente é renovada, porque você começa a conhecer quem é Cristo. E começa a entender qual é a sua autoridade, qual é o seu poder. Então, o único jeito de ter esperança é aproximando-se de Cristo e tendo comunhão com Ele. A comunhão com Ele redundará em esperança, porque você olha para Cristo, você sente a presença dEle, você tem comunhão com Ele e as palavras dEle passam a fazer todo sentido para você. As palavras dEle passam a ter a firmeza certa que devem ter para aquele que conhece, aquele que as pronuncia. Conhecer Cristo é também ter a bendita esperança dentro de si. A esperança nas cartas do apóstolo Paulo. O assunto da esperança cristã está bem presente nas cartas apostólicas de Paulo. Nelas percebemos que a esperança na ressurreição dos mortos, a esperança, Atos 23, 6, 1 Tessalonicenses 4, 13 e 14, a esperança do cumprimento da promessa, Atos 26, 6 e 7, a esperança da justiça, a esperança do evangelho, a esperança do arrebatamento da igreja, a esperança da vocação, a esperança da vida eterna e, finalmente, a esperança do aparecimento da glória de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Tito 2,13. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, a esperança aparece como a segunda virtude mencionada ali. 1 de Coríntios 13, onde ele vai destacar o amor, mas vai falar também acerca de esperança. Então, ter essa esperança, crer nessa esperança, é um sinal de aproximação da pessoa bendita de Cristo Jesus. E agora viver de acordo com essa esperança, ok? É você de fato se engajar, se empenhar em fazer a vontade de Deus. Então você está empenhado em fazer a vontade de Deus, quer agradar ao Senhor, quer andar na presença dEle. Ter esperança é um sinal. Viver de acordo com ela, tá certo? É outro sinal. Deus, o amor da nossa esperança. Essa esperança é uma consequência do novo nascimento em Cristo Jesus, de modo que esse processo envolve uma obra plenamente sobrenatural e espiritual, 1 de Pedro 1,23. Por isso Deus é o autor da nossa esperança, conforme o apóstolo Paulo mostra em sua carta Romanos 15 e 13. Logo, por meio dessa viva esperança, veja só, logo por meio dessa viva esperança estamos prontos para suportar
perseverantemente todos os dissabores ao longo de nossa jornada do céu, ao longo de nossa jornada ao céu. Hebreus 10, 32 ou 36. Ora, a nossa fé tem sido provada pela história por meio das perseguições cruéis e muitos outros desafios que sempre nos testaram enquanto a Igreja de Cristo nunca sucumbiu a eles, sempre prosperou e floresceu por causa de uma esperança gloriosa que nunca puderam tirar de nós, a confiança na vida eterna com Deus. Maravilhoso. Então esse parágrafo aqui, parágrafo grande, né? Ele vai abordar exatamente isso, a transformação do crente a partir do momento que ele aceita Jesus como Salvador, a obra que é realizada nele pelo Espírito Santo. O Espírito Santo convence o homem do pecado, justiça e do juízo. E a partir dessa transformação, a partir dessa mudança, as pessoas começam agora, tá certo? A partir dessa mudança, emitir um sinal diferente, adotar um comportamento diferente que muitas das vezes não será entendido por todas as pessoas, exatamente por aquelas que não têm uma comunhão com Deus, nunca sentiram nunca tiveram esse privilégio de ter esse relacionamento, essa aproximação, esse contato com Deus. E assim, a eles é estranho, porque parece apenas uma autodeterminação. Então a pessoa determina a si mesmo, tem esperança, mesmo contra toda a esperança. E é meio que uma coisa que ela inculca na cabeça dela. Só que uma pessoa que é espiritual sabe que não é essa via. Não é esse o caminho. Mas é sim o sentido de se firmar em Cristo. Uma vez que está firmado em Cristo, quer agradar a Cristo. Então vai repensar toda a sua maneira de viver e de agir. E a sua esperança. A sua esperança estava fundamentada nos médicos que poderiam trazer a cura para alguma enfermidade. Estava fundamentada na empresa que exige o seu trabalho e na contraproposta apresenta uma remuneração, e com a remuneração você compra aquilo que é do seu agrado. Então as pessoas põem sua esperança totalmente nisso, só que são todas coisas passageiras, nenhuma delas é garantida, assim como diz o Salmo 46, ainda que os montes se abalem, tá certo? E se transportem para os mares e os rios rujam, tá certo? E as águas profundas rujam e os montes se abalem pela sua braveza. Então não são essas situações e não são essas coisas e não são essas pessoas, a garantia não está nela, a esperança não está fundamentada nelas. A esperança está fundamentada em Cristo Jesus. Ora, nossa fé tem sido provada pela história por meio de perseguições cruéis e muitos outros desafios. Então você tem um histórico de todo um período de perseguição dura, em que ser cristão foi muito desafiante, muito difícil, mas mesmo assim aqueles que aceitaram Jesus como único e suficiente Salvador e têm a certeza da sua salvação seguem adiante. Simplesmente que ele não tem outro caminho, não há outro caminho. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, disse o Cristo. Não há outro caminho, não interessa se é difícil, se é ruim, se é perigoso, se é prejudicial, não há outro caminho. Então, é essa constatação que é necessário chegar, porque aí você vai esquecendo-se de todos os seus problemas, que não são poucos, que não são fúteis, são problemas reais, só que você pesa na balança com a glória que há de vir, e a esperança te diz, vamos embora, vamos adiante, vamos buscar, vamos chegar lá. Então essa é a perspectiva. A perspectiva escatológica da esperança cristã. A Bíblia focaliza o futuro. A história da criação se inicia com Deus. O primeiro livro da Bíblia, Gênesis, nos revela isso. E, infelizmente, ao se desdobrar os acontecimentos do início de Gênesis, o pecado provocou desarmonia na criação. Entretanto, Deus age para que tudo volte a ser perfeito. Tudo volte a ser perfeito e equilibrado e harmônico. Isso que o apóstolo Paulo revela a partir da menção que faz à abrangência cósmica da morte de Jesus Cristo.
Efésios 1:10. Essa promessa originou no Éden com o descendente da mulher e se revela hoje por meio de Cristo, como foi condutor das Sagradas Escrituras. Então você tem essa perspectiva escatológica, conforme colocado aqui, mas tomando de empréstimo também muito daquilo que é encontrado no livro de Gênesis, tá certo? E olhando para o futuro, para aqueles que posteriormente, uma vez que se mantiveram fiéis, se mantiveram com a esperança viva no Cristo que garantiu, no Cristo que prometeu, eles viverão então este momento, eles viverão então essa situação de glorificação, tá certo? Então eles dedicam de fato sua vida a prosseguir, mas em tudo que fazem glorificam a Cristo, por causa do seu envolvimento com o Senhor Jesus Cristo, por causa da sua comunhão com o Senhor Jesus Cristo, por causa da sua prioridade que dá à pessoa bendita de Jesus Cristo. Então, esses é que estão aptos a participar dessa esperança escatológica. Cristo se manifestará em glória. Eu creio que se manifestará. Eu espero sua manifestação. Eu vou, talvez até dar o meu último respiro. Meu corpo será colocado na cova. Minha alma e meu espírito vão a Deus, que decidem. São levados para o paraíso, são levados para um lugar de tormenta. São colocados no paraíso. Estão aguardando o grande dia, quando todos forem ressuscitados, transformados e arrebatados e levados para o Senhor, para o grande encontro nos ares, quando Ele nos levará para a glória. Então, a esperança, você vive bem ou mal, independentemente disso, você tem a viva esperança. Ela não cai, ela não murcha, ela não termina, ela não pode acabar, porque ela está firmada em Cristo Jesus. A esperança no porvir traz consolo e alegria ao crente. É fundamental. É a alegria da sua vida, do seu corpo, tá certo? É a esperança. Sem esperança a pessoa é oca. Sem esperança a pessoa é fria. Sem esperança a pessoa perde o sentido e a importância da sua própria vida. Sua vida é só um acidente. É isso que eles querem colocar na sua cabeça. A terra, tá? A vida com, tá certo? V maiúsculo, toda forma de vida é um acidente. Aconteceu sem querer, tá certo? Então nada tem valor intrínseco, nada tem valor em si mesmo, mas apenas ao resultado que possa produzir. Então as pessoas objetificam as outras, usam umas às outras como objeto para o seu próprio deleite, porque a única coisa que importa é o prazer, é o hedonismo, tá? Então você tem essa perspectiva que é desesperadora e é destruidora. É onde produz pessoas vazias, pessoas ocas, pessoas que não têm qualquer tipo de valor próprio, tá certo? E aí quando a gente olha para essa situação, a única coisa que nós podemos dizer é que muito entristece, porque são pessoas que infelizmente entram numa situação de autêntico desespero, tá certo? E de desorientação diante do quadro maior da vida, ok? Agora, alguém que, como eu falei no começo da aula, entende que participa de algo muito maior do que ele mesmo, algo atemporal, tá certo? Algo que tem um valor que transcende o limite da sua existência, da sua importância, ele se sente também importante, porque Cristo é importante. Ele não é o Cristo, mas ele está integrado ao seu corpo. Cristo é a cabeça, ele é um membro. Ele é um dedo mindinho, ele é a unha do dedo mindinho do corpo que é Cristo. Ele está no corpo. Ele pertence a Cristo, ok? Ele pertence a algo muito maior do que ele mesmo. Isso é extraordinário. A doutrina das últimas coisas, denominada de escatologia, estuda as coisas futuras. Muitos vivem com medo do futuro, do que pode acontecer com eles, mas os cristãos se consolam e se alegram no que a Bíblia diz a respeito do futuro. Romanos 15:4. Nesse aspecto, o que a palavra de Deus diz a respeito do que nos aguarda na eternidade com Cristo é glorioso e incomparável, em que as aflições do tempo presente não podem ser comparadas com a glória
a ser revelada em nós. Romanos 8,18. Assim, a Bíblia é um livro de profecia que produz alegria, consolo ao coração do crente. Nela encontramos um Deus soberano que governa nossas vidas e age em favor do seu povo. As pessoas que estão enquadradas dentro dessa perspectiva vivem de acordo com essa esperança. A vida não está boa, ou a vida está boa, está prosperando, está abençoada, a família está bem, tem saúde, está segura, está ganhando bem, está sendo bem remunerado, está feliz com o seu trabalho, muito bem, mas até isso é efêmero, até isso é passageiro, até isso é irrelevante. Mesmo você pega toda essa situação benéfica e põe no prato da balança e compara com a glória que há de vir e vê que tudo isso é irrelevante. E você não se deixa iludir por nada disso, você não se deixa prender por nada disso, tá certo? Se você tiver que abrir mão disso para viver a verdade em Cristo Jesus, você abre, como Jó perdeu tudo, foi tudo arrancado dele, e ele levantou as mãos para o céu e diz: Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. É isso que importa. É isso que importa, na hora certa, no momento certo, você dizer aquilo que é correto. Não se deixar abalar pelas coisas efêmeras ao nosso redor. Efêmeros não no sentido de não terem nenhum tipo de valor, mas de serem passageiras. Não tem como você garanti-las. Cristo disse: quem tentar guardar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor a mim, achá-la-á. Tá certo? Por quê? Porque ele é o príncipe da vida. Essa é a grande jogada, essa é a grande sacada. Ele é o criador de todas as coisas. Então, quando você tenta guardar sua vida por si mesmo, por você também não ser nada, você não consegue guardar nada. Você não consegue garantir nada. Você não consegue garantir que seus filhos vão estar bem, que as suas finanças vão dar certo, que a sua vida vai dar certo. Você não consegue garantir porcaria nenhuma. Porque você não é ninguém, você não consegue garantir nada. Agora, quando você toma consciência de que você não é ninguém e de que Cristo é tudo, e você diz agora, por amor a Cristo vale a pena perder qualquer tipo de coisa, desde que Cristo seja glorificado na minha vida. Pronto, você estabeleceu um contato, uma aliança, uma ligação, um laço, tá certo, de intimidade com alguém que é muito maior do que você e do que todas as coisas juntas reunidas. Cristo Jesus, Criador de todas as coisas. E assim, quem perde a vida por amor a Cristo, encontra vida em Cristo. Cristo é aquele que garante a sua vida, a melhor vida, tá certo? O melhor projeto, a melhor existência, o melhor prazer, o melhor consolo, a maior glória. Cristo garante. Agora, quando você tenta garantir alguma coisa, nada você garante. Perde tudo, perde a si mesmo, perde a Cristo. Então, essa lógica precisa ser muito bem compreendida. Aquele que tentar guardar, proteger a sua vida, perdê-la-á, porque não tem condições de guardá-la. Porque não é ninguém, não é nada para garantir uma coisa para alguém. Mas quem, por amor a Cristo, aí, esse amor a Cristo é algo mais sólido que possa haver na sua vida. É um fundamento lançado sobre a rocha. Por amor a Cristo, você entrega, pronto. Então, aquele que, por quem você entregou por amor, é aquele que está sentado no alto sublime trono à destra do Pai e garante para você todas as coisas. Tem o poder, ele sim, de garantir todas as coisas. Porque uma doutrina da esperança. A razão de termos uma doutrina da esperança é porque confiamos na promessa da ressurreição dos que morreram em Cristo, da transformação dos que estiverem vivos, por ocasião de sua volta. 1 Tessalonicenses 4, 13 ao 18. Trata-se de uma promessa gloriosa para reinar com Cristo. Como ainda não alcançamos essa promessa, vivemos na esperança de que brevemente tudo se cumpra, pois quem fez a promessa é fiel para cumprir. Essa é a questão. Quem fez a promessa? Quem fez a promessa tem poder para cumpri-la. Encerrando,
nossa lição, nossa aula, é o ponto 3, já o tópico 3, a esperança cristã como âncora da alma, como âncora da alma. Em vez de você, mesmo estando num ambiente instável, o mar, alto mar, os grandes navios não podem chegar até a praia, eles ficam em alto mar. Alto mar é um ambiente instável e frequentemente atingido por tempestades. Para que esse barco da sua vida não fique à deriva, sendo levado por correntes de pensamento, filosofia cética, daqui a pouco é agnóstico, daqui a pouco é existencialista, daqui a pouco é ateu, materialista, e volta a ser, volta a ter crença, volta a ter fé, volta a ter, e por aí vai oscilando de uma coisa para outra. Para que não seja essa a sua situação, existe uma âncora. Então ele lança aquela âncora no mais profundo dos mares, ela vai prender-se ao solo e você vai estar firmado numa posição, sem se deixar, mesmo que tenha um certo balanço, mas você não sai daquela posição normal. Podemos descrever a âncora como uma pesada peça de ferro. Peço oração pela minha recuperação, estou muito enfermo, mas o Senhor que cura, o Senhor que restaura, eu creio, Ele cura, mesmo em tempos difíceis, mas Ele continua curando. Podemos descrever a âncora como uma pesada peça de ferro presa a uma corrente grossa e lançada no fundo do mar, com o propósito de manter um navio parado. O escritor aos Hebreus descreve a esperança cristã como uma âncora da alma, segura e firme durante a jornada com Cristo, Hebreus 6, 18 e 19. Ela representa tudo o que sustenta e estabiliza. Não vivemos uma vida relativística, vivemos uma vida estabilizada em Cristo. Deus é o padrão moral para mim e para a sua vida. É um padrão fixo, ok? Ele representa tudo que sustenta e estabiliza a alma do crente em tempos de incertezas. Pode bater a tempestade que for, pode bater o vento que for, ou a corrente de pensamento que seja. Você está firme em Cristo. Cristo não é uma ideia, Cristo não é uma ideologia, Cristo é alguém. Cristo é uma pessoa, Ele ressuscitou, está vivo e está entre nós. Então, independentemente das ideias, das sutilezas, das argumentações, perder uma argumentação para alguém que tem uma ideia divergente não significa nada diante de um fato concreto. Ideias não vencem fatos. Então você pode construir a ideia mais sutil, a argumentação mais perfeita. Ela não vence um fato, e Cristo é um fato. Cristo é um fato concreto. O Cristo ressuscitado, o Cristo ressurreto, que está presente entre nós, tá certo? Ao qual nós sentimos e com o qual nós nos relacionamos. Então você tem esta certeza em Cristo Jesus. Ele é a firmeza. Porque a esperança do crente é a melhor. Essa esperança que traz certeza à alma do salvo não pode ser comparada com a esperança dos ímpios. O apóstolo Paulo afirma que sem Cristo não há esperança para o ser humano. Efésios 2:12. Um ímpio desses, há um tempo atrás, me mostrou uma nota de 100 e disse: esse é o meu Deus. Então veja a instabilidade da esperança do ímpio. Dessa forma, trata-se de uma esperança vã. Por consequência, há diversas esperanças presentes na cultura humana. Por exemplo, há religiões que expressam sua esperança em uma história cíclica, como no hinduísmo, em que a vida é vista de acordo com um ciclo de nascimento, morte e reencarnação. Outros povos buscam pautar a sua esperança em astrologia, a influência dos astros sobre a vida, quiromancia, espécie de adivinhações, dentre várias práticas pagãs que a Bíblia proíbe. Na política, muitos fundamentam suas esperanças nas ações revolucionárias. Aí vem grande utopia comunista revolucionária que trará o mundo perfeito desde que você se submeta totalmente no tempo presente ao partido único ditatorial, tá certo? A essa imposição. Então, tudo com a esperança da cenoura,
que está na frente do burro, que faz o burro caminhar e a cenoura cada vez mais à frente, é a utopia comunista. Na política, revolucionárias que não passam de ilusão. Em síntese, podemos dizer que toda esperança fora de Cristo é vazia, sem sentido. Já a esperança em Cristo é segura, consoladora e com propósito, porque a esperança em Cristo já é vivenciada agora. Eu falo de céu, não é porque um dia nós vamos, não é simplesmente, também, mas não é simplesmente porque um dia vamos para o céu, um lugar glorioso, maravilhoso. É porque você já vive o céu, eu já vivo o céu na presença de Deus. Quando eu sinto a presença de Deus, estou sentindo o céu. Então eu já estou provando o gosto, já estou sentindo o gosto, ok? Já estou vivendo essa realidade. Eu não vou sentir e vivê-la posteriormente, quando um dia for arrebatado. Eu vivo o céu toda vez que eu sinto a presença de Deus, ok? Então não é uma utopia, é a realidade na qual nós já estamos inseridos. O reino de Deus está entre vós, como Cristo disse. Mantendo firme a esperança. À luz do Novo Testamento, afirmamos que a segunda vinda de Cristo é o grande motivo para o crente permanecer firme e manter a sua esperança, de modo que isso requer uma vida de pureza para desfrutar da promessa de ser como Jesus é. 1 de João 3, 2, 3. Naqueles dias os discípulos de Cristo entendiam que a sua vinda seria de maneira iminente, isto é, poderia acontecer a qualquer momento. Semelhantemente, devemos estar em prontidão, aguardando o dia em que o nosso Senhor arrebatará a sua igreja. Não sabemos o dia nem a hora que o Senhor virá, mas a nossa parte é manter a esperança viva e firme. Lucas 18:8. É assim que o Senhor quer nos encontrar, vivendo e fazendo, vivendo em esperança e remindo o tempo, como disse Paulo, vivendo de acordo com esta fé, certo? Então, essa é a única maneira de alguém viver de fato um cristianismo vivo e autêntico, é viver em esperança, na expectativa de Cristo a qualquer momento, a qualquer momento. Conclusão. Veja, lutas de sabores, provações, morte, dentre outras coisas, o salvo em Cristo poderá enfrentar tudo isso firmado na esperança verdadeira que é Cristo Jesus. Nosso Senhor, Cristo Jesus, nosso Senhor. Assim seguiremos a nossa jornada, veja, assim seguiremos a nossa jornada, sem temor e sem perder a fé. A história testemunhou o cristianismo cresceu e prosperou porque os cristãos entenderam que essa vida é provisória, sendo apenas uma parte de um todo maior. A eternidade com Cristo, coisa maravilhosa. Eternidade com Cristo. Portanto, mantenhamos firme a confissão da nossa esperança, pois o que prometeu é fiel. Eis aí a garantia. O que prometeu é fiel. Prometeu e cumpriu e ainda cumprirá. Então, vivamos sustentados nessa esperança. Ele prometeu, ele realizará, ele cumprirá. E assim a cada dia nos consagramos, nos purificamos, nos santificamos, vivendo de acordo com a vontade de Cristo, sendo feliz por viver de acordo com a vontade de Cristo, sentindo o céu já em nós e aguardando pelo grande dia em que seremos glorificados e inseridos nessa realidade plena e total, libertos agora de toda limitação e vivendo a plenitude da glória em Cristo Jesus. Esperança faz toda a diferença na vida do cristão, tá certo? Muito obrigado por permanecer até aqui. Peço para que você continue orando pela nossa vida. Está convidado a participar da Escola Bíblica Dominical na rua Tomás Lupo 17, Assembleia de Deus em Vila Gomes. Que Deus continue abençoando você poderosamente e na próxima ocasião já será a lição 13, a cidade celestial. Muito obrigado, fiquem com Deus, a paz do Senhor Jesus.